Então, a sintaxe de Python é a seguinte. Ela é uma sintaxe muito simples, assim, os operadores aritméticos são usuais, né? Você tem um operador de resto, os operadores relacionais também são usuais. Quem já tem praticidade em outras linguagens vai conhecer eles. A atribuição também simples, composta, você tem também. Não há operador para incremento ou decremento, né? Mais ou menos menos. Existem operadores lógicos, né? E os operadores lógicos são not, and e or. Obviamente existem os operadores lógicos. E eles são sensíveis a maiúsculas ou minúsculas. Então, e aí agora, as variáveis, elas não são declaradas, você não precisa declarar as variáveis, e a partir do momento que você usa, elas passam a existir. Ou seja, a tipagem é isso que significa tipagem dinâmica, ou seja, eu falo que a nota recebe 10, então essa variável nota tem o valor 10 agora, e é um inteiro. Aí se eu passo a nota variedó, aí vai acabar essa nota que era um inteiro, vai passar a ser uma string. Por isso que a tipagem dinâmica ela é definida na hora da execução do programa. Os nomes válidos de variáveis, elas devem começar com letras ou underline, né? E o restante pode ser com underlines, letras e números, ou seja, ele não pode começar com números e nem com nenhum outro caractere especial além do underline. E existem algumas palavras reservadas da linguagem que são palavras justamente que indicam comandos, etc. E algumas outras questões que a gente vai até falar sobre isso hoje. Os tipos de dados, a gente tem tipos numéricos, int, float, complex. O booleano ele assume true ou false, ou seja, que é sensitivo, ou seja, você tem que escrever true dessa forma aqui, com T maiúsculo e o false com F maiúsculo. As strings podem ser usadas tanto aspas simples ou duplas, e alguns valores especiais, o none representando vazio e o infinito também, que você usa o float inf que representa o infinito. E às vezes a gente pode fazer conversões de valores, né? Por exemplo, a gente tem essas funções str, float e int que convertem. Então, por exemplo, se você tem x que é um inteiro, você quer converter para string, você usa o strx, igual aqui. Se você quiser converter para float, você usa float x. E se você, por exemplo, quer saber, por exemplo, o tipo, assim, sei lá, se z é igual a inteiro, isso aqui foi só um teste, então w vai ser falso, porque z ele é float, né? Então você pode fazer operações para verificar tipos de uma variável e também você pode transformar uma variável em um determinado tipo. Por exemplo, se é um número, você pode transformar em string facilmente. Se você tem uma string também representando um número, também você pode transformar em um número inteiro facilmente. A gente aqui tem um exemplozinho, eu já vou fazer ele usando o Jupyter, que é justamente de valores complexos, né? Mostrando como que faz um valor complexo, né? Um número complexo. Aqui você tem um número inteiro, um float, um booleano, um string que é dado. Você pode concatenar esses valores dessa forma aqui. Você pode concatenar um texto dessa forma aqui. Lógico, se você quiser escrever e depois, obviamente, você pode até querer imprimir, e aí você vai ter o resultado dessa impressão igual está aqui. Você pode também fazer outras formas de concatenar strings, que quando você tem várias variáveis dessa forma, que fica mais simples. Eu vou mostrar no Jupyter, já introduzindo o Jupyter para vocês. Jupyter é uma ferramenta muito interessante para a gente fazer. Ela é muito usada também quando você usa no famoso ciência dos dados e tal, quando você quer apresentar relatórios e etc. Em Python e em outras linguagens também que tem muito suporte para grafos, etc. O Python tem, o MATLAB tem e a Julia tem. Tanto que Jupyter é uma referência a essas linguagens. Jupyter é uma referência a Julia, Python e R, que são as três linguagens assim, que o Jupyter suporta. Para você instalar, provavelmente no Linux é apt-get install Jupyter, não tem muito erro para instalar ela. Se vocês quiserem, vocês podem usar o Google Colab, que é bem interessante também. Mas se instalar, eu sempre
recomendo vocês instalarem, porque às vezes o Google Colab vai que o Google descontinua ele, né? Eles adoram descontinuar as coisas. E aí, quando vocês quiserem rodar o Jupyter, com o TH aqui, mas é Jupyter Notebook, que aí você faz um notebook do Jupyter, e aí ele vai abrir aqui um sisteminha web que você vai poder escrever. E o legal é que você pode escrever uma forma de relatório, de certa forma. No New Python 3, você cria como se fosse um relatório. E nesse relatório você pode tanto escrever texto, quanto você pode também colocar códigos. Então isso daqui vira como se fosse um documento. Por exemplo, aqui eu tenho uma célula, você pode ter várias células. Célula de texto, né, que às vezes você quer escrever algo. Então, exemplo 1, por exemplo. Você aperta Ctrl Enter, você executa essa célula. Se for um texto, ele só vai aparecer bonitinho. E aí você pode fazer códigos Python, nesse caso, igual a gente está fazendo aqui. Por exemplo, vou colar essas variáveis aqui, copiar e colar aqui, ó. Só para você ter, pra gente ter todas as variáveis. Se você escrever uma variável, por exemplo, str dado aqui, e dar Enter, vai aparecer a variável aqui impressa na tela também. Isso é interessante também. E aí, por exemplo, se você quiser concatenar ou fazer assim uma impressão de vários resultados concatenados, você pode fazer dessa seguinte forma também. Você pode dar um print. Isso daqui, esse F aqui é para você usar as variáveis de alguma forma nesse texto. Então, por exemplo, se você quer colocar resultado, eu vou colocar só o complexo. Você abre chaves e coloca o complexo. Assim fica muito mais... E aí você imprimindo aqui, dando Ctrl Enter, aparece aqui. E aí você quiser o resultado, e aí você põe um vírgula e coloca um outro aqui, ó. Sei lá. Aí você vai ver o outro. Isso é muito legal, que dá pra gente fazer muitas brincadeiras, testar o código mesmo, de uma forma fácil. O Jupyter é muito bom para testar código, apresentar relatórios, por exemplo. Se você quer apresentar um relatório com gráficos, etc. A gente tem um suporte de outras ferramentas, APIs, que vão ajudar muito nisso. E também até para exercícios, né, em Python, etc. Muitas aulas acabam, cursos, etc. estão usando o Jupyter justamente para fazer atividades, né? É bem interessante. Então vamos lá, eu quis só mostrar direitinho como que apresenta um print. E aqui você tem as listas. As listas são estruturas unidimensionais e elas são heterogêneas, ou seja, podem ter vários tipos de dados. Ou seja, por exemplo, essa lista de coisas, né? Você pode ter numa lista uma string, um número, um valor booleano, um outro vetor, que aí obviamente você pode fazer uma matriz assim, outra string. E você tem algumas operações básicas, por exemplo, o de tamanho, imprimir algum item, né? E aí a gente pega um elemento desse item usando isso daqui. E você pode adicionar itens numa lista por aqui, dessa forma aqui. Então é bem interessante, se vocês quiserem abrir o Jupyter depois e ficar testando.